Galera, muito boa noite para todo mundo aí. Prazer estar mais uma vez aqui. Prazer ter essa oportunidade da gente estar reunido virtualmente. Meu desejo é que Deus, o Espírito Santo de Deus, visite você aí no seu smartphone, no seu tablet, na sua TV, no seu computador, onde quer que você esteja assistindo essa celebração, que a gente possa estar louvando juntos a Deus. Bora?
mesmo você entregou, minha vida mudou. Agora eu vivo na promessa. Então eu vou com teu fogo em meu viver, te adorar com todo o meu ser. Meu Deus, toda a glória de meu rei. Então eu vou com teu fogo em meu viver, te adorar com todo o meu ser. Meu Deus, toda a glória de meu rei, Jesus. Então eu vou com teu fogo em meu viver, te adorar com todo o meu ser. Meu Deus, toda a glória de meu rei. Então eu vou com teu fogo em meu viver, te adorar com todo o meu ser. Meu Deus, toda a glória de meu rei. Então eu vou com teu fogo em meu viver, te adorar com todo o meu ser. Meu Deus, toda a glória de meu rei, Jesus. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, 100 bilhões de estrelas brilham, planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também vou. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a criação te louva, eu também vou. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, 100 bilhões de seres vida dás, que formam-se ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória, eu também vou. Vejo teu amor em todo o teu falar, cada céu pintado, um quadro a se criar. Se a
Queria convidar você agora a baixar a cabeça e pensar um pouco no que a letra da música diz. Como a música vem construindo Deus como nosso Criador, e não só nosso Criador, mas como o Criador do mundo, o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus, o Criador das estrelas, o Criador dos planetas. Aí ela vem, Criador dos seres vivos, dos mamíferos, Pai, dos répteis, das aves, Pai, dos peixes. E ela exalta, Pai, essa sua soberania, Pai, como Criador de todas as coisas, Deus. E como o Senhor tem o controle, que com o Teu falar, 100 bilhões de seres ganham vida, Pai. Que essa vida se forma, Pai, através de um sopro. Em Gênesis também conta a história, Pai, que através do sopro de vida, Deus, a gente passou a existir, Pai, a humanidade passou a existir. Isso continua sendo verdade até hoje, Pai. Nós não temos o controle do nosso ao redor, Pai. Nós não temos o controle do que está à nossa volta, Pai. Mas a gente tem a oportunidade, Pai, de ter uma conexão, Pai, com aquele que tem o controle de todas as coisas. Com aquele que sabe, mas não só sabe, criou todas as coisas, Deus. Que através da sua fala as coisas ganham vida, as coisas acontecem. O dia se separa da noite, Pai. A água se separa da terra. Através do seu sopro, onde existe morte, pode haver vida. E hoje, Pai, acredito que muitos de nós estamos enfrentando períodos de morte, Pai. Onde a gente, não uma morte física, alguns até lutando, Pai, contra uma morte física, Pai. Mas a morte espiritual é uma batalha certa na vida de cada um, Pai. Pois a gente nasce num mundo onde esse mundo jaz do maligno e a morte reina. E a gente já nasce separado de Ti espiritualmente, precisando desse sopro, Pai, que dá vida aos seres, Pai. A gente precisa dessa coisa que nos completa, a gente tenta completar essa falta que existe dentro de nós, Pai, com outras coisas, Pai. Talvez com TV, talvez com uma carreira bem sucedida, talvez com dinheiro, talvez com poder, talvez com sexo, Pai, talvez com outras coisas que tragam um certo preenchimento momentâneo e passageiro, nunca eterno, nunca completo, nunca provindo do Criador, Pai, que tem o sopro da vida. Pai, a Bíblia fala para a gente tomar nossa cruz e seguir o Senhor, Pai. Isso é negar a nós mesmos e seguir aquele, Pai, que tem o sopro de vida. Eu não sei qual a dificuldade que você tem enfrentado hoje, qual é a falta que você tem sentido no seu coração, dentro de você hoje. Se é falta de amor, falta de esperança, falta de alegria, falta de razão de viver, falta de vida. Nada vai suprir isso, senão o Criador de tudo, o que criou os céus e a terra, o que criou os seres que habitam nessa terra, como os animais, Pai, e criou a nós, mas foi além e não se apegou, Pai, a essa forma de Criador, mas se fez homem, mas antes disso se fez servo e morreu para que eu e você possamos usufruir, Pai, dessa vida, desse sopro de vida e ser completos e ter uma razão para viver e uma razão para cantar e ter esperança para o resto das nossas vidas. Se as estrelas
eu também vou. E se tudo existe pra te exaltar, também vou. Se os ventos te obedecem, eu também vou. Se as rochas a te clamam, eu também vou. E se todo esse louvor não te bastar, 100 milhões de vezes mais eu vou cantar. Oh, 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 Deus que salva, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, milhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também vou. Vejo teu amor em toda a criação, cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também vou. Vejo 8 bilhões de formas de amar, cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também vou. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode mensurar. Mas aquele que não deixa um só pra trás. Fala galera Lighthouse, bom demais estar aqui com vocês de volta, mais uma vez de novo, again, estamos aí juntos, começando uma nova série falando sobre os perigos da internet. Bom, a internet é um meio comum a todos nós, graças a Deus. Vocês não pegaram uma época onde para você acessar a internet, meu amigo, era uma missão quase impossível, você tinha que ouvir aquele barulhinho de discagem, né? Isso aí o Alan deve lembrar, com certeza. Hoje é tudo muito rápido, 5G, 4G, a gente tem conexão em qualquer lugar. Quando a gente chega em qualquer estabelecimento, a primeira coisa que a gente pergunta é qual a senha do Wi-Fi. Então, isso são alguns exemplos de como a internet marca o nosso contexto, a nossa vida. E isso nos leva a uma reflexão, que é sobre como nós usamos a internet. A internet pode ser usada para muita coisa boa, mas a internet também pode ser usada para muita coisa ruim, como nós sabemos. Isso é o básico, o óbvio, o lulante. E é interessante que, quando nós pensamos nisso, nessa questão dos perigos da internet, a gente pensa principalmente como a internet pode ser perigosa para nós e os que estão à nossa volta. E a ideia é a gente conversar aqui à luz da palavra de Deus acerca de como a gente usa esse elemento com sabedoria, né? Não tem como você falar, não vamos mais usar a internet. E eu nem acho isso saudável, acho bacana, tem muita coisa legal na internet. Nós estamos nos vendo hoje, conversando hoje, por meio da internet. Isso é um bom uso da tecnologia.
Porém, há os perigos, existem os perigos e nós precisamos ficar atentos sobre essas questões. E o nosso tema de hoje, então, nós vamos conversar ao longo dos próximos encontros sobre como a gente pode usar de forma sábia a internet, percebendo os perigos, percebendo também as possibilidades, como é que a gente pode usar isso de uma forma legal, a sinalizar o reino de Deus, a testemunharmos acerca de Cristo, enfim. Então, dito isso, nós vamos para o nosso tema de hoje, que é um tema muito importante acerca da realidade digital, da realidade da internet, que é o tema da exposição. Exposição. Quando nós falamos de internet, sobretudo de redes sociais, nós estamos falando também de exposição. E existem vários tipos de exposições, né? Existem aí possibilidades de conversarmos acerca desse tema. Primeiro porque todo mundo, por exemplo, que tem uma conta numa rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, sei lá, existem tantas contas hoje que eu nem sei mais quantas são. Eu tenho só duas, que é o Instagram e o Twitter e o 3, né? E o WhatsApp. Todo mundo que tem uma conta numa rede social já tem uma exposição. Não tem esse negócio de falar, eu uso a internet, mas eu não me exponho. Se você tem uma conta, você já está exposto. Porque você tem que deixar ali o seu nome, a sua idade, a sua cidade, enfim, você vai postar umas fotos ou outra, mesmo que você não poste, você tem que deixar alguns dados ali, né? Tem que fazer o seu cadastro, isso já é uma exposição. E tem muita discussão, eu sei que vocês sabem disso, muita discussão acerca desse perigo, né? De quem está vendo, quem está acessando os nossos dados, quem sabe aquilo que nós estamos postando, quem tem as informações do nosso nome, sobrenome, a nossa data de nascimento, enfim, esse é um tipo de exposição e é uma discussão importante também acerca da segurança, né? Mas eu quero focar aqui a outro tipo de exposição, que é aquela exposição mais relacionada à exposição do nosso corpo, por exemplo, né? Então, redes sociais com fotos e a exposição das nossas intimidades, né? Tantas questões emocionais, pessoais, crises, tanto da exposição da ostentação, sabe? Aquele cara que sempre está postando ostentação via Instagram, né? Que quer, de alguma forma, mostrar que ele tem as coisas da melhor qualidade da tecnologia, a melhor viagem, enfim. É o cara que quer se expor. Então, a gente vai falar desse tipo de exposição, que é uma exposição prejudicial e tem prejudicado muita gente, muito jovem, muito adolescente, muito adulto, né? É o famoso tá passando vergonha, né? Quando a gente fala, ixi, esse cara, acho que ele se expôs demais, não precisava, né? Então a ideia é a gente conversar um pouco acerca dessa exposição. E eu quero conversar acerca desse tema a partir de duas perguntas. E a primeira pergunta é, por que a gente se expõe? Por que o que leva uma pessoa a se expor nas redes sociais? Se você tem Instagram, por exemplo, né, que eu mais uso, você vai expor a sua vida. E tem, acho que, uma exposição saudável e tem uma exposição que não é saudável. Sei lá, quando você bota foto do seu dia, uma coisa legal, são coisas comuns que nós queremos que as pessoas que seguem a gente vejam um pouco da nossa vida. Isso é bacana. Agora, tem exposição que não é tão saudável, quando a gente começa a usar o nosso corpo como um instrumento de exposição, como objeto para ganhar like, ou quando nós começamos a partilhar das nossas intimidades, ou quando nós começamos a postar coisas para gerar inveja, ciúmes, né? Ou para ostentar, às vezes, uma realidade que nem existe, né? Então, a primeira pergunta que eu quero trazer aqui para nortear a nossa conversa é por que as pessoas se expõem? E aí você pode comentar aí. O que você acha? A sua resposta, assim, bem rapidamente aqui. Por que você acha que o que leva uma pessoa a tirar uma foto que ela nem sabe onde vai parar,
quem vai ver, mesmo que você tenha um número de seguidores lá que você controle, você não sabe se o cara vai tirar um print e vai mandar aquilo para diversos outros grupos. O que leva uma pessoa a expor o seu corpo, a expor as suas intimidades? Já vi gente compartilhando de questões emocionais profundas que não deveriam ser tratadas naquele fórum, né? Então, o que você acha que é isso? Coloca aí, interage aí a sua opinião. Sabe uma coisa interessante? Se você olhar os estudiosos que analisam esse fenômeno das redes sociais e da era digital, todos eles vão trabalhar algo muito comum, quer seja na área da psicologia, da filosofia, da sociologia. Eles vão mostrar como as redes sociais acabam alimentando e potencializando um desejo que é comum a todo ser humano, que é o desejo de ser visto, que é o desejo de ser reconhecido, que é o desejo de ser aceito. Isso é tão verdade que a maioria dessas redes sociais que eu citei e tantas outras trabalham com um mecanismo onde você pode curtir e não curtir, com uma linguagem onde você pode aceitar e não aceitar. Isso tudo mexe com o imaginário da gente, com um desejo existente no ser humano a todo o tempo da história, que é o desejo de ser visto, que é o desejo de ser reconhecido. As pessoas precisam serem reconhecidas, as pessoas querem ser vistas, elas querem ser notadas, querem ser enxergadas. Então, a nossa primeira pergunta, o que leva uma pessoa a se expor, se responde nessa perspectiva. Há uma necessidade no ser humano de ser visto e de ser notado. E quanto mais profunda for essa necessidade de ser visto e ser notado, mais intensa vai ser essa exposição. Sacou? Quanto maior é o meu desejo de ser visto pelas pessoas, de ser reconhecido pelo meu grupo, de ser aceito, de ser curtido, mais eu vou me expor. E esse mais eu vou me expor não diz respeito à quantidade de coisas que eu exponho, mas à profundidade de coisas que eu exponho. Ou seja, eu começo expondo, por exemplo, uma foto minha de perfil. Eu vejo que a galera curtiu, mas eu quero que a galera curta mais. E aí eu já coloco uma foto aqui do abdômen trincado. E aí, para dar uma desbaratinada, eu coloco um versículo bíblico que não tem nada a ver com a foto, né? Ou aí depois eu já coloco uma foto mais sensualizada, partes do meu corpo, partes íntimas. Ou eu vou descrevendo das minhas questões íntimas, das questões mais profundas que eu deveria guardar e apresentar para a gente mais perto de mim, mais próxima, mas eu vou expondo isso. E o que isso revela? Por que uma pessoa faz isso? Isso, no fundo, revela um desejo de ser aceito, um desejo de ser conhecido. Ou seja, por trás de cada exposição, tem alguém gritando, por favor, me notem. Eu tô aqui, gente. Olhem para mim. Olha, eu tô aqui. Eu preciso ser aceito, eu preciso ser curtido, eu preciso ser percebido. Quando nós percebemos e vemos nas redes as pessoas se exporem, e até gente próxima a nós, a gente precisa sempre lembrar disso. Por detrás tem uma pessoa desesperada em ser conhecida, em ser vista pelas pessoas, em ser vista pelos homens, pelas mulheres, em ser vista pelos seus amigos. Por isso essa exposição. E eu sei que rola muita pressão no meio da juventude sobre essa questão da aceitação. E por isso muitos jovens e adolescentes caem nessa lógica da exposição, começam a se expor de forma demasiada e desnecessária, correndo um risco de manchar a própria história. Eu lembro de uma vez que eu atendi uma adolescente, tempos atrás, e ela chegou desesperada, porque os seus colegas de colégio e a sua família tinham descoberto que ela criou um perfil fake, onde ela postava intimidades, fotos do seu corpo,
E ela se expunha de uma forma assim que ninguém esperava, né? Ela tinha um Instagram certinho dela, assim, aquele Instagram, sabe, todo certo, e tinha essa conta fake, onde ela postava a sua exposição, a exposição da sua vida, do seu corpo. E isso foi descoberto pelos seus amigos do colégio e por sua família. Ela estava desesperada. E ela estava desesperada, porque ela agora sabia que a vida dela não seria a mesma coisa, porque no colégio todo mundo agora falava só disso, na sua casa, e ela estava nesse desespero. E a primeira coisa que eu trabalhei com essa adolescente foi justamente nessa necessidade, nesse desejo de ser reconhecido. Trabalhei com ela que ela não precisava desse caminho para buscar reconhecimento das pessoas e que o mais importante era ela saber que ela era conhecida por Deus. Então, por trás de cada pessoa que se expõe, você tem essa lógica, porque é justamente esse mecanismo. Por que uma pessoa se expõe? Ela se expõe porque ela tem o desejo de ser vista e de ser reconhecida. Ela quer aprovação. Agora, há também a exposição que é motivada, além desse desejo, que é potencializada por uma característica comum da nossa época, da nossa geração, que é o amor a si próprio, o amor à sua própria imagem. Você já viu que as redes sociais só tem gente bonita, né? É muito difícil, a não ser que o cara seja meio esculachado, é muito difícil você pegar uma rede social, sobretudo de foto, de imagem, que a pessoa coloca a foto toda descabelada. A gente vai tirar foto hoje, a gente tem as táticas do lado, do perfil, né? Da iluminação. A gente tem os apps que nos ajudam a dar aquela garibada, a maquiar aquela espinha. Aliás, eu tô com uma aqui, não deu para disfarçar. Enfim, a gente tem aqueles apps que vão melhorando, né? Dando um outro ar. Tudo isso para que a imagem saia mais bela. Por quê? Isso é fruto de uma geração que se ama, que ama a própria imagem. Uma geração que os estudiosos vão chamar de narcisista. Se você não sabe o que é narcisismo, pede pro seu pai te explicar ou dá um Google aí, tá bom? Mas em linhas gerais é o amor à própria imagem, o amor a si mesmo. E porque nós nos amamos e nós nos amamos a nós mesmos assim de uma forma doentia, a gente se expõe achando que a gente está abafando, né? A gente se expõe achando que, curtindo a própria foto, curtindo a própria imagem e fazendo com que as pessoas atraiam o olhar para nós, porque nós somos belos, nós queremos que as pessoas vejam o que nós temos, o que nós somos, nós ostentamos as coisas porque nós queremos que as pessoas olhem para nós queremos ser o alvo, o centro das atenções. Isso também é um outro motor que nos conduz a essa exposição. Então, basicamente, nós nos expomos porque dessa forma desnecessária e perigosa, porque nós queremos ser aceitos e porque nós queremos que as pessoas olhem para nós, queremos ser o centro das atenções. E isso é sempre um tiro errado, porque isso faz com que a gente se transforme, na verdade, em um objeto. As pessoas passam a olhar para nós ou por causa do nosso corpo, ou por causa que a gente compartilha das nossas intimidades, ou por causa das coisas que nós ostentamos, mas não olham para nós por aquilo que nós de fato somos. Isso nos conduz a uma vida falsa, a uma vida de teatro, a uma vida fake. Bom, essa é a primeira pergunta. Por que nós nos expomos? E a segunda pergunta é, e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que a Bíblia tem a dizer sobre exposição, sobretudo nesse contexto da internet? Obviamente que a Bíblia não fala de exposição na internet, porque não tinha internet naquela época, né? Não era esse o contexto. Mas a Bíblia fala dessa lógica de viver se expondo para ser visto pelas pessoas, para ser aceito, para ser aplaudido, para ser o centro das atenções. Eu quero ler um texto com vocês que a princípio fala sobre oração, mas pode trazer luz aqui para a gente como um valor, como uma verdade, como um princípio para a gente viver, que é o texto de Mateus, capítulo
6, versículo 5. O contexto aqui é mais ou menos o seguinte: os discípulos tinham perguntado para Jesus qual era o jeito certo de orar. Eles queriam aprender a orar, então eles falaram para Jesus: Mestre, ensina a gente a orar. E sabe o que é interessante? Jesus começou a ensinar os discípulos a como não orar. Muito legal. Você pode ler esse capítulo depois. Jesus ensina os seus discípulos, primeiramente, a como não orar, o jeito errado de orar. E, em resumo, o que Jesus ensina os seus discípulos a não fazer, a não praticar, é usar a oração ou qualquer ação da fé cristã como meio para se expor. Olha aí o tema da exposição. Como meio para ser visto pelas pessoas. Olha aí a lógica da exposição. Como meio para ser aplaudido pelas pessoas. Olha aí a lógica da exposição. Jesus começa ensinando os discípulos ao que não fazer, o que não deve ser feito, e o que não deve ser feito é usar a oração como exposição. E olha o que ele diz no versículo 5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Hipócritas. Naquela época, hoje o hipócrita pra gente é o falso, né? E de fato é aquilo, é o falso. Mas naquela época era o personagem de teatro que usava máscara. Jesus está falando, não sejam como esses caras do teatro que usam máscaras, que mostram ser uma coisa que eles não são de fato. Ele continua dizendo, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas. E aqui Jesus está se referindo especificamente aos religiosos da sua época, aos fariseus, que gostavam de se vestir de forma diferente, todos pomposos, gostavam de orar nas esquinas, nas ruas, para que as pessoas vissem e falassem, como esse cara é espiritual, esse cara é santo, né? Jesus está falando desses caras, está dizendo, eles não orem como esses caras, que são hipócritas, que fazem da oração um teatro. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Olha que legal. Não orem como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. É a mesma lógica da exposição. Por que alguém posta uma foto sensual? Por que alguém compartilha da sua intimidade? Porque quer ser vista, quer ser visto pelo outro, pelos outros. Quer ser aplaudido pelos homens. Eu lhes asseguro, disse Jesus, que eles já receberam a sua recompensa. Qual foi a recompensa que esses caras receberam? O aplauso das pessoas. Poxa, que legal, você é um cara santo, você é um cara que ora bem. Que bacana. Isso. Olha que interessante um valor que nós temos aqui a partir desse texto, que nos ensina sobre a exposição. Primeiro, Jesus condena a exposição. Jesus condena esse movimento de buscarmos o olhar e o reconhecimento do outro, de deturparmos, aqui no caso, a oração e utilizarmos da oração como um instrumento para que as pessoas nos vejam, nos aplaudam. Jesus condena esse movimento de exposição e a gente pode aplicar isso para a internet também. Jesus condena quando nós usamos os recursos digitais, as mídias sociais, deturpando isso, querendo o aplauso dos homens, expondo-nos a nós mesmos e àqueles que estão ao nosso redor, com o objetivo de sermos vistos pelos homens. Isso é uma coisa pequena e Jesus mesmo diz, olha, vocês vão receber a recompensa de vocês no ato que é o aplauso, a curtida, o like, o compartilhar. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Vocês vão estar se expondo por algo que não vai levar vocês a nada. Pelo contrário, só vai gerar prejuízo na história de vocês. Então Jesus condenava aqueles líderes religiosos que manipulavam a oração, faziam mau uso da oração para se expor, para serem vistos pelos homens. E ele diz para os seus discípulos, não façam isso. Isso serve para tudo, não é apenas para oração.
Qualquer coisa, antes ele vai falar sobre dar esmolas. Não dê esmola querendo dizer, eu estou dando esmola, viu, gente? Não, faça isso em silêncio. A lógica de Jesus aqui, que serve para nós, é essa lógica de usarmos qualquer coisa, ou as pessoas, ou qualquer situação, ou sentimento, para nos expor, a fim de que as pessoas nos aplaudam. Jesus condena esse tipo de movimento e ele chama pessoas que vivem assim de hipócritas, de fake, de pessoas que ficam interpretando, que vivem um teatro. E nas redes sociais, nós não podemos viver assim, porque nós somos discípulos de Jesus. Temos que ser autênticos. E como que a Bíblia nos ensina? Jesus continua dizendo aos seus discípulos, no verso 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Ou seja, Jesus chama os discípulos para uma outra prática de vida, que não é uma prática interessada no olhar das pessoas, que não é uma prática que busca a afirmação das pessoas, que não é uma prática que busca ser reconhecido pelos homens, mas é uma vida que busca ser reconhecida por Deus, única e exclusivamente por Deus. Vá para o seu quarto. Ou seja, seja discreto. Você não precisa ser aquele cara comentado por todas as pessoas. Você precisa sim ser conhecido por Deus. Os únicos olhos que importam te ver são os olhos de Deus. E saiba de uma coisa, Deus conhece você. Deus sabe quem você é. Deus sabe das suas alegrias, das suas tristezas, das suas angústias. Então, não se exponha, não perca tempo procurando ser visto pelos homens. Saiba de uma coisa, a única pessoa que precisa saber sobre você e quem é você é Deus. E Ele sabe quem é você e sabe sobre você. Então Jesus convida os seus discípulos a não fazer mau uso da oração. Talvez alguém poderia falar assim, pô Jesus, mas qual a graça de orar no quarto? Ninguém vai ver, ninguém vai aplaudir. Jesus falaria, é isso mesmo. Não busquem aplauso dos homens. Não busquem ser visto pelos homens. Isso é uma vida ingrata. Isso é um caminho perigoso. Isso vai te conduzir à morte. Vocês precisam buscar reconhecimento em Deus. Firmar a identidade de vocês em Deus. Deus sabe quem você é. Sabe das suas lutas e muitas questões. Não perca tempo querendo ser visto pelos homens, eles vão ignorar. É lançar pérolas aos porcos, é fazer desperdício da sua vida, da sua intimidade, da sua existência, do seu tempo. Mas Deus conhece o seu coração e a nossa vida é marcada nessa lógica. E isso serve também para nós. Vivermos a nossa vida não buscando o reconhecimento dos homens, mas buscando o reconhecimento de Deus, chamando Deus para as nossas intimidades. E como é que a gente faz isso? A partir da vivência comunitária da fé, partilhando da nossa vida com quem se importa conosco, com os nossos irmãos de caminhada, com gente que nos vai dar conselhos sábios, ouvindo aquelas pessoas que estão interessadas em nos conduzir no caminho de Jesus Cristo, os nossos pais, aqueles que se dedicam na liderança do ministério, a palavra de Deus. Nós temos que nos expor, são nessas realidades. Nos expor completamente para as Escrituras. Nos expor na relação de irmandade com os nossos irmãos e amigos, na nossa comunidade de fé, local seguro onde a gente pode compartilhar as nossas angústias, onde a gente pode compartilhar das nossas questões mais sombrias, sabendo que ali não é um local perigoso, porque ali tem gente que não se importa ser vista pelos homens, mas que busca o reconhecimento de Deus a todo instante, que firmam a sua identidade em Cristo Jesus de Nazaré. É assim que nós fazemos o que esse texto nos recomenda, de entrar no quarto e buscar ao Pai.
É chamando Deus para a nossa vida. E nós chamamos Deus para a nossa vida dessas formas, compartilhando, andando junto, buscando na palavra, em oração, confessando os pecados a Deus, pedindo auxílio dos irmãos, dos amigos da nossa caminhada, sendo discipulado, sendo cuidado, enfim. Esse é o caminho, não o caminho da exposição. O caminho da exposição alimenta a nossa vaidade e nos conduz à morte. E a recompensa é ser visto pelos homens. Pronto. Isso passa. Isso passa. Mas o caminho de Jesus é para que a gente viva na intimidade, expondo a nossa vida a Deus, a sua palavra, e deixando que Ele traga à luz o que precisa ser posto na luz. E o Pai que está em secreto nos recompensa em secreto. Deus é quem nos recompensa, firmando em nós cada vez mais a nossa identidade, quem nós somos e quem nós podemos ser em Cristo Jesus. Então a minha oração para nós é essa, que Deus nos livre desse caminho perigoso da exposição que evidencia um desejo de ser aceito, e que possamos nos encontrar em Deus e saber que Ele nos ama e nos aceita, e nos transforma à semelhança de Jesus Cristo. E que possamos expor a nossa vida nessa relação de intimidade com Deus, através da vivência comunitária da fé, dessa caminhada conjunta de cuidado, onde um luta pelo outro, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, nos livre das exposições que podem virar o nosso mundo literalmente de cabeça para baixo. Que Ele preserve a nossa integridade e que vivamos uma vida santa a todo tempo, em todo instante. Deus te abençoe aí, meu amigo, minha amiga. Um beijo e um bom dia para você. Here we go! Te agradeço, Deus, se lembrar de mim. Pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Agora a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. Como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Agora a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Agora a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Agora a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer
salve, seus caras de nada, beleza? Então, queria passar aqui em nome da liderança da Light para dizer que a gente tá com saudade de vocês. A quarentena tá aí, tá caminhando para uma liberação, uma abertura, mas a gente tá aí esperando os próximos passos. Mas enquanto isso, o recado que eu queria deixar aqui no finalzinho dessa celebração é: você não tá sozinho. A internet é cheia de perigos, a internet tem muitas coisas que são perigosas para pessoas de todas as idades. Os nossos pais, os nossos irmãos mais novos, os nossos irmãos mais velhos. Então eu queria que vocês soubessem que a liderança da Light tá com vocês nessa. E o que vocês precisarem, vocês podem chamar. Podem chamar no WhatsApp, no Insta, podem ligar. Fiquem à vontade. Tem o Dubão, o Fezão, a Kaká, a Nina, o Loléo, o Danny Boy, Camila, tio Alan. Pode ligar que a gente tá aí pra vocês, a gente vai te atender. A gente tá também lutando contra essa exposição, contra os outros perigos que a gente vai ver nos próximos domingos. Tá todo mundo lutando. Então vamos junto nessa, galera, e pode contar com a gente, que a gente tá junto nessa, hein? Saudades demais de vocês. Deus abençoe vocês e fé! Prá!